Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest. E hoje vamos comentar sobre ações do Banco Banrisul com código em bolsa BRSR6 e bem como sobre seus resultados do segundo trimestre de 2021. E para quem acompanha aqui o canal há bastante tempo, sabe que eu acredito que o Banco Brasil, junto com o Banco Banrisul, são as duas ações mais baratas da bolsa no momento, via resultados que tem reportado e as cotações só têm caído. E como sabemos, cotação segue resultado, juntam o útil ao agradável, resultados crescentes com cotações caindo. Além do mais, com a perspectiva de bons dividendos. Então vamos comentar um pouco aqui sobre os resultados e perspectivas futuras sobre o Banco Banrisul. Então primeiro eles destacam que o cenário econômico, o índice de atividade econômica regional, aqui englobando apenas o Rio Grande do Sul. Então eles destacam aqui importações e exportações têm crescido. A parte de agronegócio está bem forte, um crescimento de 42%, indústria com crescimento de 10,5%. E aqui o PIB do Rio Grande do Sul com crescimento de 5,5% em relação ao mesmo trimestre anterior. Mas estamos vendo que o primeiro tri já foi um trimestre impactado, então gera-se esperar um crescimento aqui no PIB comparado com o trimestre fraco. E mais além, o segundo tri de 21 deve ser bastante forte porque vamos comparar em relação a uma base muito fraca. Porque perceba que apenas no segundo TRI de 20 aconteceu uma redução de 17,1% em relação ao segundo TRI de 19. E o Banco Banrisul destaca algumas estratégias, principalmente na parte digital. Em particular, se você for cliente do Banco Banrisul ou se você conhece a dinâmica do Banco Banrisul, principalmente para quem mora no Rio Grande do Sul, pode comentar aí abaixo o que é que você acha do banco. Muitas pessoas elogiam o banco e muitas pessoas também acabam falando mal do banco devido à sua grande ineficiência. Então, estão tomando algumas estratégias, abertura de conta 100% digital, que já era para ter acontecido isso há bastante tempo, fortalecimento de relacionamentos e ampliação da penetração dos seus produtos. Então, destaco aqui gestão com eficiência, maximizar resultados com uso eficaz de recursos, ou seja, reduzir despesas e crescer resultados. Em particular, fizeram isso, despesa com pessoal, uma redução no semestral de 7,3% e no trimestral 5,4%. E essa é a tendência geral dos bancões, estão tentando enxugar custos de pessoal e administrativo. Então, um ponto positivo aí para o Banco Banrisul também e para os demais bancos. Porém, um ponto negativo do Banco Banrisul em relação aos seus pares está muito atrasado. Quando percebemos aqui, 77,5% das transações foram realizadas em canais digitais. Em contrapartida, até o Banco Brasil, que entre aspas é atrasado, já possui cerca de 90% das transações realizadas por meios de canais digitais. E os bancões privados, mais de 90%. Então, o Banco Banrisul está muito atrasado, principalmente em relação aos bancões e também, digamos assim, o seu par público, o Banco Brasil. Então, no quesito bancos estatais, hoje eu prefiro o Banco Brasil. Mas também o Banco Banrisul não fica muito para trás devido ao valuation extremamente defasado, mais além do que o Banco Brasil. E além da perspectiva de bons dividendos. Além do mais, o Banco Banrisul destaca aqui, maximizando resultados com controle de custos, aqui entre aspas, melhorando a eficiência, porque de fato reduziram a sua despesa com pessoal. Mas com a bronca, essa base 100 de despesa de pessoal reduziram em 5,4%. Aí destacam aqui que o lucro líquido cresceu 235%. E qual é a bronca principal? O segundo trimestre de 2020 foi o trimestre mais impactado dos bancões. Consequentemente, como eles provisionaram muito no segundo TRI de 20, gera-se esperar um lucro baixo e com essas provisões menores, um crescimento robusto no lucro líquido dos bancos, que é o que está acontecendo no momento. Então achei um pouco injusto essa comparação aqui do Banco Banrisul, mas de fato conseguiram melhorar seus resultados e bem como reduzir despesas. E também estão reestruturando aqui para diminuir mais ainda despesa com pessoal e administrativo, aqui uma redução de 16 agências e também a quantidade de empregados, uma redução aqui de 1.060 empregados. Então, existe esse custo pontual de demissão voluntária de alguns funcionários, mas que no médio e a longo prazo o banco acaba retomando isso, porque a digitalização dos bancos não é necessário de tantos empregados e também de tantas agências. E o forte do Banco Banrisul, também junto com o Banco Brasil, que tem que ser aproveitado bastante disso, aqui o crédito para agronegócio, aqui o Plano Safra 21-22, a carteira de crédito rural do Banco Banrisul, cresceu 15,8% em um ano. Então, o maior plano safra da história, disponibilizaram 5,2 bi em crédito, um crescimento aqui de 27% em relação ao plano safra anterior. O que é muito interessante disso, apesar de ocorrer um volume de empréstimo muito grande e os bancos acabem ganhando menos aí no spread,
A qualidade de crédito é muito boa e também o índice de inadimplência é muito baixo. Aqui em pessoa física, olha a inadimplência acima de 90 dias, 0,16% e de 0,5% para a PJ. Então faz total sentido aí o Banco Banrisul, o Banco Brasil crescerem forte nesta linha de negócio. E também o Banco Santander e o Banco Itaú têm reportado crescimento forte na sua carteira rural. Porém, um fato negativo aqui no Banco Banrisul, eles revisaram as suas projeções, porque eles estavam estimando aqui crescimento da sua carteira de crédito total, pessoa física, pessoa jurídica, rural, com crescimento de 10 a 15% no total. E revisaram para um crescimento de 7 a 12%. Mais um ponto positivo aqui, despesa de provisão de crédito, dividido pela carteira de crédito total, aqui uma redução, então um ponto positivo. E a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, aqui de 10 a 14%, e um ponto negativo, índice de eficiência crescendo, de 54% a quase 60%. Então, é um dos bancos menos eficientes em relação aos seus pares. E mais além, se temos o Banco Brasil junto com o Banco Santander, com índice de eficiência um dos melhores do setor, fica um pouco injusto acabar investindo no Banco Banrisul. Então, o Banco Banrisul acabou pecando bastante no índice de eficiência, e o Banco Brasil gira na casa de 35%, 38%, também junto com o Banco Santander. E aqui com mais de 50%. Então esse índice de eficiência aqui do Banco Banrisul não está muito bom. E dessa forma, indo aqui para os destaques do segundo TRI, no quesito números da companhia, lucro líquido saltou para 282 milhões, um crescimento de 135% em relação ao segundo TRI de 20, que é uma comparação um pouco injusta devido a uma base muito fraca. Carteira de crédito total cresceu apenas 1,9%, não achei isso interessante aqui no Banco Banrisul, diferentemente dos outros bancos, que têm crescido 5%, 8%, 10% ou mais. Crédito consignado cresceram 5,1%, captações 4,3%, mais um ponto interessante aqui, despesa de pessoal, como vimos, uma queda de 7,3% no semestral. Índice de inadimplência está sob controle, mas um pouco acima do que os seus pares. E o banco está bem coberto, então ok, os números estão bons, mas não são aqueles números que encantam em comparação com os bancões. Principalmente essa parte de eficiência aqui do Banco Banrisul. Mas no quesito resultados, o Banco Banrisul hoje está de graça com esses lucros aqui de 250 milhões. Porque imagina se anualizarmos isso, 282 vezes 4 nos dá um lucro projetado de 1,1 bilhão. E o Banco Banrisul hoje tem 5 bilhões de valor no mercado. Então 5,3 dividido por 1,1, estamos falando que o Banco Banrisul está com um PL projetado de 4,8. Então, o Banco Banrisul hoje está cotado a 4,8 vezes lucro, o que é extremamente barato, principalmente em relação ao seu histórico, e o mercado precificou próximo de 7,3 vezes lucro. Dessa forma, esse é um dos motivos porque eu acho o Banco Brasil e o Banco Banrisul uma das ações mais baratas da bolsa no momento. No quesito rentabilidade, o ROI médio voltou à normalidade, aqui em torno de 13%. Lucro líquido semestral, um salto aqui de 48,6%, englobando o semestral, primeiro semestre de 20 versus primeiro semestre de 21. Como é que o banco faz dinheiro? Intermediação financeira, aí com empréstimos, tarifas e serviços, quase 22%, e 4,8% outros. E o interessante é que nos bancos, parece que o pior já ficou para trás. Segundo e terceiro TRI muito fracos, quarto TRI de 20, primeiro TRI de 21, segundo TRI de 21, com resultados já consistentes e com perspectiva de retomadas nos seus resultados, que de fato o Banco Banrisul já tem demonstrado lucros superiores ao ano de 2019. Então destaco aqui, lucro líquido ajustado do segundo TRI, impactado por parte positiva, redução nas provisões de crédito, redução com despesas de pessoal, margem financeira caiu e maiores tributos sobre o lucro, já que a base do lucro líquido tributável acabou aumentando. Então, no quesito resultados, o Banco Banrisul foi muito bem e está extremamente descontado. Exceto aqui essa parte do índice de eficiência, aqui não é tão bom em relação aos seus pares, mas estão melhorando aqui com diligência de custos, estão reduzindo custos aqui em 1,7% de despesas de pessoal e administrativa, onde tivemos uma inflação aí em torno de 9% nos últimos 12 meses. O que está pecando aqui nos bancos, receita de tarefas e serviços, quase 1 bilhão no semestre, houve uma redução de 0,1% e um crescimento de 5,4% no trimestral. Então essa é a tendência, os bancos permanecerem com receitas de tarefas e serviços, basicamente estagnados ou caindo ao longo do tempo, e dessa forma os bancos precisam balancear com redução nas despesas administrativas, na medida que essas receitas de tarifas e serviços irão cair. Isso será inevitável. Não irão perder tudo, mas boa parte disso será perdido ao longo do tempo.
E para finalizar os resultados do Banco Banrisul, carteira de crédito dele achou um ponto negativo, caíram 0,6% em relação com o TRI e apenas um crescimento de 1,9% nos últimos 12 meses, o que foi bem abaixo em relação aos seus pares. E a bronca principal, 60% da carteira de crédito para pessoa física, que em geral tem inadimplência um pouco maior, exceto para a parte de crédito consignado, que sai diretamente da folha, então a inadimplência acaba sendo baixa. Crédito para PJ, 17%, crédito rural que tem crescido, 9,2% da carteira, imobiliário, 11% e aqui outros 3,1%. E o mais interessante ainda, com a baixa inadimplência de pessoa física, se dá principalmente porque desses quase 22 bi, 17 bi são para crédito consignado, ou seja 78% da carteira de crédito para a pessoa física. Então tem inadimplência muito baixa o crédito para consignado. E no quesito indicadores do Banco Banrisul, cotação próxima das mínimas, R$12. Dividend yield de 6%, deve aumentar um pouco mais com esses resultados que tem reportado. Meu preço teto, R$16, um cenário bem justo aqui para o Banco Banrisul. E hoje está cotado aos R$12. PL, como vimos, abaixo de 5 com esses lucros que tem auferido. Dividend yield, na média 5,5%, deve pagar bem mais do que isso nesses preços. Preço sobre valor patrimonial 0,58, ridiculamente barato, e sem contar que ainda não foi atualizado aqui no site. Então o PVP deve estar na casa de 0,5. Melhoraram suas margens de eficiência e de rentabilidade, o ROI já superou a casa de 10% e também a sua margem líquida. No quesito dividendos, o Banco Banrisul é um pouco volátil, acaba subindo bastante, depois cai, sobe, cai novamente. E também em 2018 e 2019, o Banco Banrisul pagou bons dividendos e as cotações passaram dos R$20. 2020, redução drástica no payout, então era de se esperar um dividendo bem baixo. Em 2021, já pagaram similar a 2020 e devem pagar bem mais, porque historicamente o Banco Banrisul costuma anunciar dividendos trimestrais similar ao Banco Brasil. Então o Banco Banrisul deve anunciar agora em agosto, depois em novembro e depois no próximo ano. Dessa forma, em breve, podemos ver dividendos sendo anunciados do Banco Banrisul. E bons dividendos que ele deve anunciar devido a esses resultados que tem reportado. Dessa forma, panorama geral, o Banco Banrisul melhorou bastante, como os demais bancos, ainda precisa melhorar muito no quesito eficiência do banco, tem que digitalizar bastante. Comente aí abaixo se você tem Banco Banrisul em carteira e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço!